Então, a gente já começa o nosso código fazendo o include das bibliotecas que a gente vai usar e definindo o máximo de alunos sendo 200.000. E a estrutura é aluno tendo 4 elementos: o inteiro ano, o char de 10 caracteres chamado nome, e outro char de 15 caracteres chamado disciplina, e um float chamado nota. Depois a gente tem também o vetor disciplinas, que a gente colocou tendo 3 disciplinas, e a variável que tem a quantidade, né, de itens nesse vetor. E a mesma coisa para nomes base. A gente colocou aqui nesse vetor alguns nomes, e depois no número nomes base a quantidade de itens. Na função gerar entrada TXT, a gente tem aqui a quantidade de alunos sendo o parâmetro, né? Então a gente faz a abertura desse arquivo e a gente vai escrever nele. Se der qualquer erro, vai aparecer essa mensagem na tela do usuário. Se não, ele vem para esse looping, que vai de 0 até a quantidade de alunos. E aí a gente já começa a fazer as variáveis, né? O ano vai ser randomicamente de 2020 até 2025. O nome é a mesma coisa, né? Ele vai entrar no vetor nomes base, vai pegar randomicamente algum elemento de lá, e ainda vai juntar também com um número que vai de 0 a 999. Então, é como se ficasse Maria 33. Também a gente vai ter a disciplina, que vai ser pega do vetor disciplinas, aleatoriamente, e a nota que vai de 0 a 10 com casas decimais, né? E aqui a gente faz a escrita, né? O print dessa linha no arquivo. Depois que esse looping é feito, a gente fecha o arquivo e avisa para o usuário que deu tudo certo. Logo depois também a gente já tem a função ler txt, que a gente tem aqui o arquivo e a estrutura aluno. A gente abre o arquivo para leitura, né? Se der erro, a gente também imprime a mensagem para o usuário. E aí, se não der, a gente já vem para cá, que tem a variável linha, né? Que é um char de 256 caracteres. E outra variável, que é total alunos, que vai de 0, e aí a gente vai incrementando a cada looping. Esse looping, ele vai passar linha por linha desse arquivo, ou então até o total alunos bater a máxima, o número máximo de alunos, que é 200.000. A cada looping, ele vai registrando, né, as informações ano, nome, disciplina e nota naquela estrutura alunos, e vai incrementando, como eu já tinha falado. Depois desse looping, ele fecha o arquivo e retorna o total de alunos, que é, né, a constante, a variável que mostra a quantidade de alunos. Bom, pessoal, falando aqui na nossa parte do código responsável pela ordenação do arquivo, a gente tem 3 funções principais na ordenação. A gente tem a bubble sort por nota, que está na linha 68. Também temos a função merge, que está na linha 87, que como o próprio nome já diz, ela faz parte do merge sort. E também essa segunda função do merge sort, que chama merge sort por nota, tá? Vamos separar em partes e a gente vai falando de cada uma em suas especificidades, tá bom? A primeira, ela é a bubble sort por nota, ou seja, ela realiza a ordenação de notas do arquivo pelo bubble sort, pelo algoritmo de ordenação bubble sort. Ela recebe aqui essa função um array da estrutura aluno, que a gente criou lá em cima. Além disso, ela também recebe um contador responsável por indicar a quantidade de itens dessa lista, né? Também a gente tem um ponteiro de inteiro nomeado, né, de comparações. Ele vai ser responsável por contar realmente quantas comparações nós teremos nesse código. E também um ponteiro double de tempo de execução, que ele vai ser responsável por medir o tempo de execução do algoritmo de bubble sort, tá? Aqui essa é uma chamada também de início do temporizador. A gente também inicia as comparações com zero, né? E aqui a gente tem os dois for já clássicos do bubble sort, que realmente são utilizados para fazer as comparações do algoritmo, né? Então aqui a gente tem um índice i, que ele vai desde o início da lista 0 até o final da lista, né, menos 1, porque sempre que o índice ele começa com 0, né, então por isso que é o total menos 1, e também outro índice de j para realizar as comparações entre os elementos, né? A única diferença que a gente tem aqui é que o total ele é subtraído pelo índice i, então ele vai ter uma repetição, mas depois adiciona o i e tem outra repetição de j. Aqui dentro do laço do j, a gente tem uma adição, a nossa variável de comparação, né, porque cada vez que eu passo por ali eu faço mais uma comparação no código, e também a gente tem um if, que é responsável pela identificação da necessidade de ordenação. Então, assim, como a gente está fazendo um código de ordenação por nota decrescente, então a maior nota sempre vai ficar em cima, eu sempre vou deixar, se eu verificar que um elemento tem uma nota maior do que o outro, o próximo elemento vai estar em cima do código, como se fosse o primeiro da lista. Então, se isso acontecer, eu mudo de lugar. Se eu tiver uma nota maior como segunda e uma nota menor como primeira, eu vou alterar para minha nota maior sempre ficar na primeira posição ou nas posições mais altas, tá? Basicamente, o bubble sort é essa, né? Essa lógica. Depois a gente tem a finalização do temporizador e também a finalização da variável de tempo de execução. E aí a gente faz só uma conta aqui para transformar esse tempo de execução em segundos, tá? Aqui o merge sort ele também não muda muito. A diferença aqui é que a gente tem duas funções merge sort, né? Essa merge sort por nota, que é responsável por realmente dividir o array de alunos, né, em várias partes, até não conseguir dividir mais, essa é a função desse merge sort por nota. Então, ele tem algumas
algumas variáveis aqui, né, o próprio array novamente. Esse left e right vai ser super importante, assim, é crucial para conseguir dividir, né, o array em várias partes. Comparações de tempo de execução de novo, tá? Aqui a gente tem uma verificação, né, para ver se a divisão ainda pode ser possível, que é esse left menor do que right. Depois a gente tem um cálculo desse mid, que basicamente vai ser o meio do nosso array para fazer a divisão. Aqui é a primeira parte da divisão, que é uma chamada recursiva, e a segunda parte também é uma chamada recursiva. E depois a gente tem essa terceira chamada aqui, que é o próprio merge, que vai fazer vamos dizer assim, que vai fazer a ordenação de tudo isso, vamos dizer assim. Então, a gente tem esse merge. O merge ele vai separar a lista em duas partes, né? Mas lembrando, como ela é recursiva, a lista vai ficar separada em várias partes, não somente duas, tá? E aqui ele vai comparar com todos os elementos da lista, assim, uma parte contra a outra. Então, aqui nesse caso, está comparando a left array, que é o array da esquerda, com o right array. Mesma coisa, se o próximo elemento for maior do que o meu anterior, eu vou trocar de ordem. Aqui esses dois whiles restantes é só para saber se existiu algum elemento restante nessas duas listas, e se sim, a gente coloca nesse array, que vai ser nossa lista já ordenada, tá? É basicamente essa ideia. Antes de iniciar a execução, vou passar rapidinho pelo nosso main. Basicamente aqui a gente está tendo o print do nosso menu e a entrada do usuário, da opção. A gente está trabalhando com o método de malloc, então aqui a gente tem a função malloc e no fim do código a gente tem um free para liberar a memória alocada. A gente está chamando as variáveis, né? Então total aluno, comparação, tempo de execução e iniciando e finalizando o nosso clock. E a gente tem o nosso switch para os casos de entradas do usuário. O primeiro caso é a criação, né, o gerar TXT. Para essa função funcionar, o usuário tem que digitar a quantidade de alunos a serem gerados. Após isso, a gente chama a função. Caso 2 e o caso 3 são os nossos casos de ordenação. Então, eles são meio que padronizados. A primeira linha, a gente está tendo um ler a entrada TXT, nos dois casos. E a gente também tem um start clock para iniciar o nosso tempo de execução. Logo após isso, a gente chama a função de ordenação. Caso 1, ele vai chamar o bubble sort. Caso 2, ele vai chamar o merge. E após a chamada da ordenação, ele vai ter um end clock nos dois. E também uma coisa que tem nos dois é o nosso print para trazer as informações no prompt para o usuário. E é basicamente isso o nosso main. Aqui o código está finalizado e vamos para a execução. Então vamos para a execução do código. Ao rodar o código, ele abre aqui o nosso menu. Como eu tinha explicado anteriormente, a gente tem que escolher uma opção. Na opção 1, ele vai aparecer aqui no prompt para a gente digitar a quantidade de alunos a serem gerados. Aqui eu vou colocar 10.000 alunos e ele vai dar um retorno com TXT gerado com sucesso. A gente pode ver esse TXT aqui e vamos confirmar a quantidade de linhas. Certinho, 10.000 linhas. Após então o TXT ter sido gerado, a gente já pode começar com as funções de ordenação. No 2, ele vai ordenar pelo bubble sort. Ele está trazendo aqui as nossas informações. Então, o tipo de sort que rodou, aqui o bubble sort, o tamanho da entrada, que como eu tinha dito, 10.000 entradas, o tempo de execução, que foi 12 segundos, e as comparações que teve para essa ordenação. Ele vai sair aqui pra gente o bubble sort. E a gente pode ver que ele está completamente ordenado, do 10 ao 0, com as 10.000 linhas de entrada que a gente fez. Após isso, então, a gente pode rodar com o outro método de ordenação. E no nosso caso vai ser o merge short. Então, a gente digita o 3. Ele vai trazer aqui de novo as informações do código. Então, o método de ordenação foi o merge. O tamanho de entrada, que foi o mesmo, que a gente está rodando o mesmo arquivo. O tempo de execução, que nesse caso foi 0 segundos. E os passos que esse código deu para a ordenação. E confirmando aqui novamente, a gente está ordenando somente as notas no decrescente de 10 a 0, 10.000 linhas. Então, esse é o nosso código rodando e a execução do nosso código.